Que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Amados e amadas aqui, chamados de servas do Senhor, Igreja Novo Reino, família, e os quatro cantos da terra que será enviada essa palavra, os fiéis da palavra, todos chamados de amado e amada. Vamos pregar hoje sobre crescimento espiritual, crianças, como ensinar. Quando nos sentimos culpados por nossos atos, o que devemos fazer? Ao se arrepender do que fazemos, temos que pedir desculpa ou perdão. Renunciei os prazeres do mundo para salvar almas. Essa é a pregação nesse momento, nessa sexta-feira. Quero conclamar a todos que estão ouvindo essa palavra, nos darmos as mãos e orar. Orar para Deus, clamar a Ele, que nos dê sabedoria, discernimento da palavra. É uma forma poderosa de entrar em contato, se relacionar com o Pai. As orações ao Espírito Santo de Deus é um convite para iluminar a nossa mente e o coração com discernimento divino, fortalecendo a nossa fé e compreensão. O Espírito Consolador, buscamos a Tua iluminosa presença, a sabedoria e o favor divino, guia-nos por caminhos de retidão, mantendo-nos fiéis ao Teu percurso, que nós possamos seguir, ouvir a Tua voz sábia e serena através desse servo, desvenda os mistérios sagrados em nossos corações, nos permite captar a essência da Tua vontade, conceda-nos a clareza para entender e seguir a palavra nesse momento, sem vacilação, o que deseja de nós. Fortaleça minha fé, cada um de nós, sublime Espírito Santo, para que em cada desafio nós descobrimos o poder infinito, que nós confiamos plenamente em Teu poder e nos ancore na Tua eterna sabedoria, que a nossa vida seja um espelho da Tua luz divina, que a cada decisão nossa reflita o Teu amor e a Tua graça, que nós caminhemos abraçando o amor e o perdão com a Tua graciosa assistência. Amém. Divino Consolador, Espírito Santo, com humildade nós clamamos a Ti nesse momento, pelas crianças do mundo que estão morrendo, por todos os aflitos, os pobres que passam fome. Guia-nos, Senhor, a nossa jornada com a Tua luz, que nunca se apague no nosso interior. Nos conceda, Espírito do amor, a sabedoria que vem de Vós, para que nós possamos discernir o caminho e seguir Seu plano com fervor exaltado. Nos momentos de dúvida, aflição, que nós possamos ouvir a Tua voz suave, encontrar em Ti a direção e prosseguir em Tua graça. Que a minha mente se encha de entendimento e meu coração se abra à Tua verdade. Que em cada passo, em cada momento, nós sigamos os Teus preceitos com firmeza e lealdade. Espírito Santo, fonte de toda sabedoria, derrama sobre mim, sobre todos que estão ouvindo essa palavra, os Teus dons celestiais, para que nós cresçamos em conhecimento e graça. Que a Tua luz, nós caminhamos mais, sempre mais, em nome de Jesus. Fonte de luz, discernimento, Espírito Santo, em Ti buscamos sabedoria, nos guia em cada passo, em cada dia, que em Teu caminho nós sempre sigamos com amor, fé, esperança. Amém. Então vamos iniciar a pregação, amados e amadas. Tornar um verdadeiro discípulo de Deus, de Jesus,
Quem é você na fila do pão? Hã? Certamente você já ouviu essa expressão antes. Ela geralmente é usada para dizer a alguém que ela não é tão importante quanto pensa ser. No entanto, essa expressão também pode nos levar a uma profunda reflexão sobre nossa relação com Jesus, o pão da vida. No texto de João, capítulo 6, versos 22 e 35, encontramos um diálogo entre Jesus e a multiplicação que o seguia. Nessa passagem, Jesus confronta as motivações daqueles que o buscam e continua nos confrontando até o dia de hoje. Vamos refletir a palavra a seguir, a nossa posição na fila do pão e descobrir se somos meros espectadores apenas interessados em andar por perto ou verdadeiros discípulos de Jesus. Por isso, podemos dividir as pessoas que cercam Jesus em 3 grupos. As multidões, que representam aqueles que buscam Jesus por interesses passageiros, são pessoas que querem apenas satisfazer sua própria necessidade, seja por benefícios materiais ou por experiências emocionais. Entre elas encontramos pessoas que se aproveitam do próximo, os críticos constantes, que não se envolvem nem se comprometem com a fé. Também é os interesseiros que buscam apenas benefícios pessoais e os espectadores que se contentam em assistir os eventos religiosos, mas não se comprometem verdadeiramente com a palavra. 2. Os mais próximos. Os mais próximos são aqueles que têm algum interesse em seguir Jesus e viver de acordo com a vontade do Pai, mas ainda não se entregaram completamente. Muitas vezes são pessoas que se tornam membros da igreja, mas não experimentam um crescimento real em sua fé. São crentes que estão satisfeitos em apenas apresentar, sentar, ouvir, serem salvos e permanecerem no mesmo lugar. Eles são envolvidos, mas não comprometidos, disponíveis apenas quando sobra tempo ou recursos. 3. Os discípulos. Os discípulos são aqueles que aprenderam a imitar Jesus e Yeshua Mashiach e estão dispostos a seguir seus ensinamentos. São pessoas que se entregaram totalmente a Cristo, independente das circunstâncias, do momento, da hora, da posição social, do valor cultural. Existem diferentes níveis de intimidade com Deus entre seus discípulos. Alguns são discípulos comuns que caminham com Jesus, mas podem voltar atrás quando as palavras de Jesus se tornam desafiadoras. Outros são os 12 escolhidos hoje, que foram mais próximos de Jesus, os 12 apóstolos, mas hoje nós somos discípulos de Jesus. Esses 12, havia 3 que testemunharam momentos significativos de sua vida e ministério. E há também o discípulo amado, considerado um dos mais íntimos de Jesus. Ao refletir sobre nossa posição na fila do pão, devemos nos questionar: quem somos nós diante de Jesus? Estamos buscando apenas benefícios passageiros ou estamos verdadeiramente comprometidos em segui-lo? Jesus nos chama a negar a nós mesmos. Tome sua cruz e me siga. Tomar a nossa cruz e segui-lo diariamente, somente quando estamos dispostos a entregar tudo e nos tornar verdadeiros discípulos de Yeshua Mashiach, podemos experimentar a vida abundante que Ele oferece a nós. Que possamos refletir sobre a nossa caminhada com Jesus e, se necessário, buscar uma conversão genuína, entregando nossa vida completamente a Ele. Sejamos discípulos comprometidos, prontos para imitar Jesus em todas as áreas da nossa vida. Afinal, Jesus é o pão da vida e somente nele encontraremos a plenitude e satisfação verdadeira em nossas vidas. Sim, amados e amadas. Em um discurso no Sermão da Montanha, Jesus
que pode pedir ser visto no Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 7, e no Evangelho de Lucas. Nessa pregação, Jesus prefere lições de conduta moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Essa palavra, essa pregação de Jesus pode ser considerado por isso, como um resumo dos ensinamentos dele a respeito do reino de Deus, do acesso ao reino e da transformação que esse reino produz. Sim, o Sermão da Montanha, a essência dele, foi apelo de Jesus aos seguidores para serem diferentes de todos os demais. Não sejam iguais a ele, disse ele, em Mateus capítulo 6, verso 8. O reino de Cristo, proclamou, deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores, padrões distintos. Desse modo, ele fala de justiça, piedade, confiança, ambição, influência, conclui com um desafio radical para que se escolha o caminho dele. Além de importantes princípios éticos morais, pode-se notar grandes revelações, pois aquilo que muitas vezes é tido por ruim, por desagradável diante de Deus, é o que realmente vai levar muitos à verdadeira felicidade. Essa passagem forma um paradoxo, contrariando a ideia de muitos que uma vez mostrando que Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. No Sermão da Montanha, o evangelista Mateus está a apresentar Jesus como um novo Moisés. Daí, o discurso ser proferido numa montanha, talvez apenas numa colina, pois Moisés tinha recebido os 10 mandamentos no Monte Horebe, o Monte Sinai. Entretanto, Jesus afirmou que não veio para abolir a lei dos profetas, mas sim para cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. Embora a interpretação da Bíblia pode dar uma literal interpretação sobre a abolição ou não da lei, destaca-se na Epístola de Hebreus capítulo 8, verso 6, verso 6 e 13, mas a Cristo foi confiado um serviço muito mais importante, até porque a nova aliança, para o qual serviu de mediador, se fundamenta em promessas muito mais excelentes. Evidentemente que se a primeira aliança tivesse sido feita, não teria havido razão para ser substituída por outra aliança. Mas Deus chamou a atenção para a imperfeição da velha aliança quando disse: há de vir o tempo em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Essa aliança não será como a que eu estabeleci com seus pais, quando os tomei pela mão a fim de fazer sair da terra do Egito. Ora, como eles não cumpriram a sua obrigação nessa aliança, eu, por minha parte, virei-lhe as costas, diz o Senhor. Contudo, essa aliança que eu farei com o povo de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis nos seus mandamentos, vou escrevê-las nos seus corações. Eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Então ninguém terá que dizer ao seu vizinho, nem ao seu irmão: precisa conhecer o Senhor, porque todos os grandes e pequenos já me conhecerão nesse tempo, pois terei misericórdia deles e perdoarei as suas injustiças, não me lembrarei mais dos seus pecados, disse o Senhor. Portanto, se Deus fala de uma nova aliança, porque considera a anterior vencida, e se prescreveu por antiguidade, está posta de lado. Na Epístola de Efésios fica claro que a velha aliança do Antigo Testamento foi abolida. Cristo, pela sua morte física, aboliu o sistema inteiro da lei judaica que excluía os gentios. Ele recriou uma nova humanidade trazendo paz. Efésios capítulo 2, verso 15. Sim, bem-aventuranças. As bem-aventuranças são o anúncio de verdadeira felicidade, porque proclama a verdadeira e plena libertação
e não o conformismo ou alienação, elas anunciam a vinda do reino de Deus através da palavra de Jesus, que torna a justiça divina presente no mundo. A verdadeira justiça para aqueles que são inúteis, pobres ou incômodos para uma estrutura de sociedade baseada na riqueza, que explora no poder que oprime. As bem-aventuranças revelam também o caráter das pessoas que pertencem ao reino de Deus, exortando as pessoas a seguir um caráter exemplar. Sim, Jesus descreve que, vendo aquelas multidões subir a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele, e aí que ele começou a pregar o famoso sermão da montanha ao ar livre, Mateus capítulo 5, versos 1 e 2. Resumindo, usando a palavra, as bem-aventuranças nos ensinam o fim último do qual Deus nos chama ao reino de Deus, a visão de Deus, a participação da natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus. Não devemos reclamar, e sim cuidar. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque se possuirão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis que, quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Sal da terra, a luz do mundo. Sim, Jesus, em Mateus capítulo 5, verso 13, a luz do mundo, através das metáforas, sal da terra e a luz do mundo, revelam enorme força do testemunho, a importante função dos discípulos, especialmente os pregadores, que é sobretudo preservar e proteger a humanidade contra a influência maligna da corrupção, da maldade, a função do sal, e ajudar a humanidade a conhecer através da sua fé e seu bom exemplo, iluminadores, o caminho da salvação, função da luz. A vós, que sois sal da terra, ora, seu sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor, para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acender uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Reinterpretar a lei de Deus. Jesus explica a lei. Jesus valoriza e reinterpreta por vezes a forma antitética à lei de Deus, na sua íntegra, particularmente os 10 mandamentos, naquele tempo, tendo como objetivo levá-los à perfeição. Mateus capítulo 5, verso 48. Não julgueis que vim para abolir a lei dos profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade eu vos digo, passará o céu, a terra, antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e ensinar, será declarado grande no reino do céu. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Disse Jesus. Ofereça a outra face
ame seus inimigos e ofereça a outra face. O Pai Nosso e perdão. Sim, Jesus, a seguir, reinterpreta a lei de Deus, começa a condenar a ostentação na prática de 3 obras fundamentais, que são esmola, jejum e oração. Ele não pretende condenar a observância fiel e honesta dessas obras boas e o bom exemplo que essas ações produzem, mas somente vão o desejo de ostentar em frente de outras pessoas. Ele alerta que o fato de ser a finalidade das pessoas que praticam obra é aparecer, é ostentar, eles já foram recompensados na terra por outros homens que a elogiaram. Guardai-vos de fazer vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto ao vosso Pai, que está lá no céu. Quando, pois, dá esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas das sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que já receberam a recompensa. Quando der esmola com a tua mão esquerda, não saiba o que fez a direita, assim a tua esmola se fará em segredo, e teu Pai, que está lá no céu, que vê o escondido, vai te recompensar. Quando jejuare, não tomeis com ar triste como os hipócritas que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam para aparecerem. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuare, perfuma a tua cabeça, lava teu rosto, se erga, seja alegre, assim não aparecerá aos homens que jejuam, mas somente o teu Pai que está no céu, que está presente ao oculto, ele que vê no lugar oculto recompensar-te-á. Quando orares, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé, nas sinagogas, na frente de todos, nas esquinas, nas ruas, para serem vistos por todos que estão orando. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora para o teu Pai em segredo, e o teu Pai que vê num lugar oculto recompensar-te-á. Nas vossas orações não multipliquei as palavras em vãs repetições, como fazem os pagãos que julgam que serão ouvidos à força de palavras e repetições. Não imiteis, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Durante o seu discurso sobre a oração, Jesus deu aos homens uma célebre oração, o Pai Nosso. Quando se trata de um modelo para ensiná-lo como orar corretamente. Vamos orar, família? A oração que Jesus nos ensinou: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam, mas não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus afirma também que se perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará. Mateus capítulo 6, versos 14 e 15. Também sobre a oração, amados e amadas, filhos, ele exorta por fim aos seus discípulos que deviam sempre ter confiança na oração e particularmente em Deus, porque o vosso Pai nos céus dará boas coisas àqueles que lhe pedirem durante a oração. Pedi e vos dará, buscai e acharei, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, quem bate abrir-se-á a porta. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se esse lhe pedir pão? E se lhe pedir peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas
aos que lhe pedirem. Materialismo e providência divina. Jesus, condenando indiretamente o materialismo, exorta aos discípulos para não se preocupar demasiado com bens e as suas necessidades materiais, mas sim preocupar-se mais, em primeiro lugar, em guardar tesouro no céu, para preparar o acesso ao reino de Deus. Sobre riqueza, Jesus alerta seus discípulos para o fato de ser impossível servir ao mesmo tempo a Deus e a riqueza. A riqueza é pecado. A riqueza pecado é quando se usa para o mal. E relativamente às necessidades materiais dos homens e às suas preocupações cotidianas, Jesus apela para a confiança da providência divina, afirmando ao vosso Pai Celeste, sabe que tudo que necessitais, e tudo isso, que o amanhã terá as suas preocupações próprias, cada dia basta o seu cuidado. Mateus capítulo 6, verso 19 e 34. Eu quis dizer que a riqueza é idolatria. Não pode servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo, porque a riqueza é idolatria. Não ajuntei para vós tesouro na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouro nos céus, onde não consome nem as traças, nem as ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, como já disse, porque um odiará e outro amará. E dedicar-se-á a um ou desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza, porque a riqueza é idolatria. Não vos aflijai nem digais: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? São pagões que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe o que necessitai tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e a todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Julgar os outros, o cisco da trave. No sermão, Jesus também condena também aqueles que julgam os outros, os defeitos dos outros sem ver os seus, que não sabe julgar-se a si próprio, não conseguindo reconhecer seus próprios erros. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados. Com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olha a palha que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Como ousa dizer ao teu irmão: deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para retirar a palha do olho do teu irmão. Regra de ouro: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a ele. Essa é a lei dos profetas. O verdadeiro discípulo e as dificuldades, Jesus alerta para as dificuldades que os discípulos que pretendem ser filhos verdadeiros de Deus irão encontrar no caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna, ao reino de Deus, chamado caminhos da vida. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta espaçosa o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que encontram. Jesus também alerta os homens para o fato de só reconhecerem que Ele é o Senhor não é suficiente para eles serem salvos e reconhecidos como seus verdadeiros discípulos, mas sim necessitamos também fazer a verdadeira vontade de Deus. Nem todo aquele que diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está lá nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não pregamos em vosso nome? Não foi em vosso nome que expulsamos demônio e fizemos muitos milagres?
E no entanto eu lhes direi, nunca vos conheci, retirai-vos de mim, operários maus, falsos profetas. A palavra de Jesus sobre os falsos profetas aconselhou seus discípulos a cautelarem dos falsos profetas, que naquela época já tinha falsos profetas, apesar de parecerem ovelhas, são na verdade os lobos arrebatadores e maus, que têm por finalidade desorientar as pessoas e levá-las à perdição. Disse ele, guardai-vos dos falsos profetas, eles vêm a voz disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uva dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecerei. Amém? Quer conhecer a sua igreja? Quer conhecer o seu pastor? Jesus está dizendo quem é a boa árvore. Seria esses pastores que faturam fortuna, mansões, iates, aviões, helicópteros, somente fartura, prosperidade. A pergunta que eu lhe faço em nome de Jesus. Edificar sobre a rocha, casa edificada na rocha. Jesus conclui no seu sermão, exorta por fim os seus discípulos para que, depois de escutar a sua palavra e ensinamento, pô-los verdadeiramente em prática, não só ouvir, praticar. Sim, semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha era resistente a toda tempestade, por isso ela é uma excelente base, o fundamento para sustentar essa casa, aconselhando-se a palavra de Deus, que serve como fundamento e sustenta todas as pessoas que põem-se em prática, protegendo, ajudando-as a ultrapassar todos os obstáculos, dificuldades que elas poderão encontrar na sua vida. Ouçam, aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, não basta ouvir, praticar. É semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que edificou, aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante ao homem insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu e foi a sua ruína. Sim, Mateus descreve que a multidão que foi ouvir o sermão ficou impressionada com a doutrina de Yeshua Mashiach. Ensinava o que tinha autoridade, quem tinha autoridade, e não como os escribas. Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Sim, amados e amadas. Então, vamos seguir em frente, renunciar e assumir a cruz. Renunciar e assumir a cruz. Ir a Jerusalém significava para Jesus encarar a perseguição por parte das autoridades naquela época. Os anciões, grandes latifundiários, sumos sacerdotes, homens de alta hierarquia religiosa e mestres da lei, letrados, intelectuais. Pedro mostra corajoso, ele age querendo interferir no projeto de Deus a respeito do mestre. Repreendendo Jesus, pede-lhe que se ponha na condição de discípulo e o chama de Satanás. Porque se revela um obstáculo e não encarna as coisas de Deus, mas das pessoas. A palavra de Pedro pode exprimir a revolta contra a perseguição e contra o sofrimento de justos e inocentes, mas provavelmente sua intenção fosse pedir que o mestre levasse à frente sua própria missão, assim como foi duro com Pedro. Jesus é duro
com todos os seus discípulos quando querem pôr obstáculos ao seu projeto de vida e liberdade, quando pensam em servir a Deus, mas acabam satisfazendo os próprios caprichos, quando lutam pela justiça, ao mesmo tempo se beneficiam com a injustiça. Alerta contra Pedro é ocasião para mostrar como será o caminho do discípulo. A fidelidade de Pedro, total de Pedro, no seguimento de Jesus, pode trazer consequências desagradáveis, incompreensão, perseguição e até morte. Seus discípulos podem ter a mesma sorte do Mestre. Para ser um fiel seguidor de Jesus, propõe duas condições: renunciar a si mesmo e tomar a cruz e segui-lo. Renunciar a si mesmo significa abandonar toda ambição pessoal, não querer ser referência de si próprio, exaltando-se, mas abrindo-se para o projeto de Deus. Tomar a cruz significa aceitar o discipulado de cristão com todas as consequências que isso possa implicar. Os seguidores do Mestre não podem ser mais do que ele. Precisam estar dispostos a enfrentar o seu mesmo destino. Ignorar Jesus da cruz pode revelar que não estamos dispostos a assumir a nossa. Somos chamados a segui-lo na condição de discípulo. Sendo ele nosso mestre, é fundamental aprender o seu jeito de ser, de pensar, de agir. O autêntico discípulo segue o mestre e não se coloca no lugar dele. Amém? Deus hoje pede para segui-lo, renunciar-se, renegar-se a si mesmo. Deus hoje pede para segui-lo, renunciar e renegar-se a si mesmo. Sim, a palavra de Deus vem dizer que Jesus Cristo foi aquele que se entregou por nós, a fim de nos resgatar da iniquidade, nos purificar e nos constituir o seu povo. Quando há a prática do bem, aí entra a ação de Deus. Precisamos dar testemunho de verdadeiros cristãos, testemunho com atitudes concretas, não com palavras só. Deus nos pede para nos afastar da maldade, das paixões do mundo. Em todas as nossas atitudes precisamos refletir, ter piedade, carinho, amor, mas não podemos esquecer de agir com justiça ao próximo. E esta não tem meio termo. Deus, Jesus, o Pai, Deus Pai, hoje pede para segui-lo, renunciar, renegar a si mesmo, estar constantemente com os olhos fixos nele, porque somos servos e todo servo tem que ter olhos fixos no patrão. Se sou servente de uma casa, tenho que estar atento ao que o meu patrão comer, em que horas que ele quer que eu sirva. Sim, o bom servo é aquele que faz o que deve ser feito com exatidão, de acordo com o gosto do seu patrão. Queríamos ser bons servos para Deus, precisamos sempre olhar para Ele ao ponto de renunciar a nós mesmos. Somos falhos em cuidar da nossa própria vida, segundo os próprios conceitos, por isso devemos deixar que o Pai cuide dela, pois Ele é a propriedade divina, pois ela, nossa vida, é propriedade divina. No dia de hoje somos convidados a proclamar em cada momento: Deus conduz a minha vida, sou obediente a Ele. A obediência e a renúncia fazem parte da saúde física, espiritual. Mortificar certos olhares, liberdades, prazeres e algo saudável. A cada dia devemos ter o olhar fixo no nosso Criador, Deus Pai, e assim buscar a vontade dEle, só dEle. Precisamos renunciar nossas paixões mundanas. É uma luta em todos os instantes inferiores, as más inclinações, a tendência do mal, as paixões que devemos moderar. Não é fácil, o mundo nos oferece condições, são muitas, aplaudidas e que realmente aparentam ser muito boas, mas às vezes precisamos negá-las. Não é fácil renegar.
pois corremos o risco de ser caçoados pelos outros, mas à frente de toda a força vem de Deus. Ele é que vai nos ajudar a superar tudo isso, os obstáculos, a fim de segui-lo fielmente. A juventude hoje se torna como um super-homem por causa de suas habilidades, acha que pode tudo e consequentemente aparecem inúmeros desastres físicos, psicológicos, espirituais. Sim, se você quer fazer parte da grande família de Deus, ore, jejue, leia a Bíblia, preserve a palavra. Em nome de Jesus, ajude o próximo. Como educar as crianças sobre o amor de Deus? Vou nomear aqui 5 dicas essenciais, mas vou seguir no segundo vídeo, iniciando esse tópico, essa pregação. Em nome de Jesus, nós devemos orar a palavra, o evangelho, pregar com amor, como esse servo está fazendo nesse momento, pregando a vocês, aos senhores, às senhoras, aos amados e amadas, os anseios do Senhor, que usa seus servos para transmitir o seu desejo, que seus filhos ouçam a palavra através de mim nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.